Olá, saudação a todos, bem-vindo à Oficina de Prosa. Eu sou Rômulo Prestia, juntamente com meu camarada Bruno Belucci, e hoje estamos trazendo aqui o agrônomo Ronieri. Seja bem-vindo, Ronieri. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite. Espero que essa oficina seja uma boa prosa. Tá certo. Seja bem-vindo, Ronieri, é um prazer tê-lo aqui. Ronieri, conte-me um pouco aí para os internautas aí, como que foi a sua experiência aí com agricultura familiar. Acho que é um tema muito importante para ser debatido, principalmente no interior, que a agricultura é muito forte, né? Conte para nós aí como que foi sua atuação na fartura, onde você estava trabalhando, o seu trabalho voluntário, que parece que é um sindicato rural, e conte um pouquinho para nós como que é a sua experiência aí, sua vivência aí na área da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, ela tem, vamos dizer assim, da forma como se passou hoje no país, parece que tem uma divergência entre a agricultura familiar e agronegócio e tal. Na realidade, isso não existe. São situações complementares. Inclusive, eu tenho alguns dados que eu gostaria de dizer. E, assim, a agricultura familiar, ela responde por 77% dos estabelecimentos rurais do país. Só que é só 23% da área. Então, dá para saber que a área está mal distribuída, né? Nós temos mais produtores com menos área e menos produtores com muita área. E isso não precisa ter conflito. Isso dá para resolver cada um com a sua atribuição. Então, só para citar um outro dado, a agricultura familiar responde por 67% de toda a mão de obra que trabalha na agricultura no país. É muito importante, 67%, sabe? Então, onde que nós podemos chegar com isso? A agricultura familiar vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Ela não se fala em agricultura, mas na realidade é uma agropecuária familiar. Por exemplo, o maior volume de leite produzido no país vem do pequeno agricultor, do agricultor familiar, ou, nesse caso, do pecuarista familiar. Então, são situações que são colocadas aparentemente de forma a dispersar a real discussão da situação. Então, leva uma coisa para cá, leva uma coisa para lá. Uma coisa, sabe, os produtores, eles têm que conviver de forma, eu acho que, assim, uma forma muito conjunta. Um complementa o outro. O grande volume pode ser produzido pelo agricultor familiar, porque a despeito de que se fala, tem um grande agro e tem o agricultor familiar. Então o agricultor familiar se limita a produzir aquelas culturas que que demandam mais mão de obra e que demandam assim, menor escala. Na realidade, se a gente conseguir fazer arranjos produtivos locais, o agricultor familiar consegue produzir a grande agricultura também, né? A soja, o milho, o trigo, por aí vai. Isso existe hoje. Então, no Paraná, que é um lugar que eu conheço bem, existem associações que os produtores têm equipamentos compartilhados. Como que nós podemos... Então, né, nós ouvimos falar muito aí que nós não precisamos desmatar. Isso é uma coisa que eu tenho no coração.
não precisamos e não devemos desmatar. E esse limite, eu acho que já foi ultrapassado. Até onde que nós podemos ir ou não? Em alguma situação pontual, pode até ser. Mas, para mim, algumas situações de desmatamento são pontos que eu não consigo concordar. Então, vamos lá, mata ciliar, né, para preservar a água. A reserva legal é uma coisa que eu tenho uma certa... Eu já lidei com isso, já tive uma experiência sobre isso. É uma coisa que dá para ser ajustada. Então, né, você pega uma propriedade rural que tem 5 hectares. Aí o agricultor é obrigado a preservar 20% 1 hectare. Isso aí, dependendo da situação e do momento que ele está, no lugar que ele convive, talvez não seja relevante para o meio ambiente. Então, talvez isso pudesse ser feito de uma forma conjunta. Então, é isso que eu falo de arranjo produtivo local. É um termo que é antigo, né? Não estou resgatando nada novo aqui de maneira nenhuma. Mas é importante dizer que as coisas podem ser ajustadas, nós podemos levar isso adiante, e a agricultura familiar pode, né? Eu tenho um outro dado para falar aqui que eu acho importante. A agricultura familiar do Brasil hoje, se fosse um país, seria o 8º maior produtor de alimentos do mundo. Quando se fala aí, né, o Brasil é o maior produtor de soja, o Brasil é o maior produtor de café, soja está ali no limite para ser o maior ou não, de café certamente mas assim, tem que olhar os outros aspectos, e assim, o importante é valorizar esse pequeno agricultor, as famílias que têm o seu trabalho nisso, essa qualificação que já vem vindo, esse pessoal, sabe, já está cada vez mais se qualificando, trazendo tecnologia para o campo, é importantíssimo. Então, é difícil até que dá para alongar muito falar a respeito, mas é importantíssimo a agricultura familiar para um país como o nosso. Ronieri, já pegando um gancho nessa questão, agricultura familiar, você falou a questão do espaço que tem, existe formas também de produzir mais em espaços menores também, né? Sim. E você acha que é importante o incentivo do governo, Embrapa, essa tecnologia na vida do pequeno agricultor, para poder estar produzindo mais em espaços menores e não precisar desmatar? Então, eu ia até fazer uma sequência naquilo que eu estava falando de arranjo produtivo local, porque nós temos muita terra mal aproveitada. Então, a sua pergunta vem de encontro a um anseio que eu tenho, que muitos têm no país, de conseguir trazer qualidade de produção para essas terras que são assim, exploradas com uma menor condição de tecnologia. Então, nessa condição de poder fazer um arranjo produtivo, dotar esse pessoal de tecnologia, de equipamentos, porque é difícil fazer. Você pega um pequeno produtor, para ele conseguir fazer uma lavoura com uma boa produtividade, então ele precisa de equipamento eficiente, sabe, de assistência técnica, óbvio. Depois, na colheita, equipamento eficiente também, porque nós temos muita perda em colheita no Brasil. Isso pode, um pequeno produtor, sozinho, ele não vai conseguir ter acesso a todos esses equipamentos. Mas de um arranjo produtivo local, através de associações, tem outras formas de conduzir isso, eles podem se reunir, os produtores daquela pequena região, e fazerem essa exploração de uma forma conjunta e ter acesso à grande produção. Então, sabe, parece emblemático, mas não é. E parece simples, mas também não é. Não é fácil. Mas o transformar o simples em fácil
depende do trabalho de quem está organizando a parte, principalmente, que eu considero assistência técnica. Resumindo como você falou, trabalho e organização chega lá. Exato.